voltamos ao ar no nosso programa Homeopatia. Bom, quero comunicar que nós estamos ao vivo aqui na Rádio Mundial. Você que tem computador em casa, entra no site da rádio, nós estamos com imagem, a live ao vivo. Eu e o Dr. Vitor Dias. Nós estamos gravando amanhã, para quem queira ver, amanhã já vou postar no meu canal do YouTube essa entrevista. Vai também para o meu Facebook, página pública, e também para o Facebook do Dr. Vitor, que ele já vai apresentar. Bom, eu quero apresentar a vocês o Dr. Vitor Dias. É um garoto jovem, um garoto brilhante. Eu fico feliz de trazer jovens médicos. É um rapaz de 26 anos, da cidade de Campinas, formado na Universidade da cidade de São Paulo. Muito jovem entrou na Faculdade de Medicina. Hoje ele já tem, aos 26 anos, 2 pós-graduações importantes. E por que eu trouxe? Porque são jovens médicos com uma nova visão da medicina. Então, essa medicina que nós, aí, os mais antigos, tentamos desbravar e que já fomos tão perseguidos com essa medicina integrativa, antes de se chamar medicina integrativa, nós já uníamos as medicinas, a medicina alopática, a medicina fitoterápica, a medicina homeopática, a alimentação. E hoje nós temos jovens médicos saindo com uma nova visão. Eu acho que são os índigos, né? São aqueles novos seres índigos. O Dr. Vitor tem pós-graduação em medicina integrativa no Hospital Israelita Albert Einstein. Ele fez nutrologia na Associação Brasileira de Nutrologia e eu o convidei especialmente para falar dos conceitos da medicina integrativa e falar um pouco dos hormônios bioidênticos. Nós temos aí 25 minutos para conversar. Bom dia, doutor Vitor. Bom dia. Novamente agradecendo pela oportunidade de estar trazendo conhecimento, de agregando conhecimento aqui no seu programa. Sou um fã, assisto todas as terças-feiras. Falar um pouquinho de medicina integrativa, né? Hoje, muitos têm ouvido falar sobre medicina integrativa, muitos têm questionado, alguns profissionais já exercem a medicina integrativa, assim como você, há anos, há décadas, e sequer sabiam do nome da medicina integrativa e da existência. Bom, a medicina integrativa no Brasil é reconhecida como uma abordagem médica. Nós ainda não somos reconhecidos como uma especialidade médica. Entretanto, grandes hospitais pelo mundo afora, como a Universidade de Harvard, Massachusetts, enfim, algumas universidades dos Estados Unidos já têm a medicina integrativa como uma especialidade médica. E o Brasil tem desbravado aí nessa última década, tem se empenhado um pouquinho mais. Bom, o que é medicina integrativa, né? Medicina integrativa é uma abordagem médica, como eu disse, que visa tratar o paciente como um ser biopsicossocial. Ou seja, nós somos seres integrados, né? Entre o psicológico, o social e o biológico. O que nós percebemos com a evolução da medicina é que os especialistas, nós médicos, estamos cada vez nos especializando e nós acabamos perdendo um pouco a essência e acabamos deixando de entender que o paciente, ele é o ser humano, ele é um ser complexo, né? Então, a medicina integrativa, ela conta hoje no meu consultório, na minha vida como médico integrativo, eu conto com um tripé, né? Que é nutrição, atenuação do estresse e modulação hormonal. Falando um pouquinho de cada um deles. Então, vamos falar primeiro dos hormônios. Pode ser. Né? Eu quero falar um pouco da diferença entre modulação hormonal e reposição hormonal. Isso é uma frequente pergunta no YouTube, no programa. Qual é a diferença? A diferença é que a reposição hormonal, ela já existe na medicina há mais de 50 anos. Né? Seria aquele caso onde o paciente ele tem lá uma diminuição de hormônios tiroidianos, que seja uma diminuição de hormônio T3, um paciente que tem um hipotiroidismo, que acaba tratando com eutirox, com levotiroxina. Então são hormônios que já foram introduzidos na medicina há mais de 50 anos.
né? A modulação hormonal, ela visa tratar o paciente como um todo, e nós, quando vamos fazer uma modulação hormonal, nós temos que nos ater aos metabólitos desses hormônios, na abordagem de cada um dos hormônios, na influência desses hormônios em outros órgãos. E quando a gente mergulha nessa questão da modulação, nós temos que entender também que os valores de referência, eles devem ser interpretados de uma maneira diferenciada. Porque na modulação hormonal, nós não esperamos que um paciente desenvolva uma deficiência franca de algum hormônio. Por exemplo, uma paciente que ela está na perimenopausa, está entrando, a gente vai acabar falando um pouquinho lá na frente da menopausa. Eu não preciso esperar que o meu paciente ele desenvolva uma deficiência, que ela desenvolva uma deficiência maciça de progesterona, de estrogênio, para começar a tratar com a progesterona e com o estrogênio. Então, o intuito da modulação hormonal é elevar alguns hormônios para o limite superior da normalidade e outros para o limite inferior da normalidade, mas sempre respeitando as individualidades bioquímicas e as individualidades de cada paciente. Mas de que forma você faz essa reposição? Vamos falar da menopausa? Vamos falar. Então, como é que você faz? É hormônio bioidêntico, é hormônio sintético, é hormônio da égua? Porque o pessoal aqui da Rádio Mundial é bem natureba. Uhum. O pessoal pergunta, mas doutora, faz mal fazer reposição hormonal? Eu corro o risco de ter câncer? Qual é a diferença entre um hormônio normal, que a maior parte do ginecologista alopata prescreve, e o hormônio bioidêntico? No caso da mulher menopausada. Menopausa, né, é o nome que a gente dá quando uma mulher ela fica 12 meses sem menstruar, né, nós damos esse nome de menopausa. Porém, existe um período que antecede a menopausa, que é chamado de perimenopausa. Ou climatério. Nessa perimenopausa, as mulheres elas têm uma alteração, uma oscilação da produção de hormônios, dentre eles o estrogênio e a progesterona. Tanto é que elas começam a experimentar aqueles sintomas, aquele calorão, aquele fogacho no rosto. Elas ficam, normalmente, o humor varia com mais facilidade. Por quê? Porque está tendo ali uma transição de hormônios. É um momento importante, porque as pessoas acreditam que esses sintomas da menopausa sejam, da perimenopausa, sejam consequências de uma diminuição progressiva desses hormônios. Na perimenopausa, que é onde a gente consegue identificar esses sinais e sintomas, há uma oscilação desses hormônios, porque até com que os níveis delas caiam para o limite inferior e se estabeleçam ali, há uma oscilação. Isso explica do porquê que uma vozinha, uma senhora de 80 anos de idade, não tem os sintomas acentuados de calorão pelo corpo. Então, na menopausa, ou seja, 12 meses sem menstruar, as mulheres elas estão propícias a desenvolver uma série de doenças. Isso por quê? Porque há uma diminuição desses hormônios que desempenham um papel muito importante na nossa saúde, como a manutenção do osso, a manutenção do cabelo, a manutenção do peso, a manutenção do organismo como um todo. Então, qual que é o intuito de repormos ou de modularmos os hormônios no período chamado menopausa ou pós-menopausa? É elevar os níveis de hormônios femininos na mulher, como progesterona e estrogênio, para um limite superior da normalidade. Mas isso, nós devemos, para isso, precisamos primeiro acompanhar essa paciente, fazer uma anamnese, procurar entender os antecedentes pessoais, os antecedentes familiares, né? Então não é simples a gente falar de hormônio, não é simples a gente prescrever hormônio para qualquer pessoa. Para a gente fazer uma modulação hormonal na pós-menopausa, nós precisamos fazer isso nos 10 primeiros anos da menopausa, porque após isso os trabalhos científicos têm demonstrado que talvez não traria tantos benefícios. E o intuito de fazer essa modulação e reposição hormonal com hormônios bioidênticos, que a gente já vai falar sobre isso também, é prevenir doenças, né? Você acabou dizendo no primeiro bloco que não é porque eu estou na menopausa, eu estou lá com 65 anos, que eu tenho que começar a experimentar sintomas do envelhecimento, como osteopenia, osteoporose, ganho de peso. Não. Hoje nós temos uma medicina de ponta, uma medicina que consegue discernir o saudável do não saudável, né? Basta procurar profissionais que tenham uma competência, que encarem a modulação hormonal como algo sério e individualizado.
Vamos falar do bioidêntico. Qual é a diferença de uma reposição que sempre foi feita de estrogênio, né, de estradiol, certo, e o hormônio bioidêntico? Isso é muito importante que você deixe bem claro. Como eu disse, né, alguns hormônios, já são utilizados pela medicina há mais de 50 anos. O grande problema desse tocante é que, quando nós falamos de hormônio, nós temos várias classes de hormônios, né? Eu costumo distinguir no meu consultório, nas palestras aonde eu vou, em hormônios bioidênticos e não bioidênticos, assim como você disse. Algumas pessoas usam algumas nomenclaturas diferentes, como naturais, sintéticos, semissintéticos. Os hormônios não bioidênticos são aqueles produzidos através de engenharia genética recombinante, são hormônios sintéticos que possuem em sua estrutura molecular uma característica muito próxima de um hormônio que nós produzimos. Isso quer dizer que são substâncias químicas produzidas pelo homem, pela indústria, que têm uma similaridade, uma familiaridade muito próxima aos receptores de determinados hormônios. O problema é que um hormônio não bioidêntico, ele é o hormônio mais comercial. É esse hormônio que a gente encontra em qualquer lugar do país, uma dosagem individualizada, uma dosagem pronta e patenteada. Nós não conseguimos, as pessoas, né, as indústrias, elas, para poderem patentear um hormônio, elas precisam mudar alguma estrutura molecular, porque não pode se patentear o que é natural. A gente não tem como patentear o que é similar, o que é igual ao natural. Então, uma das grandes diferenças é que o não bioidêntico, ele não contém uma estrutura molecular exatamente igual ao hormônio que nós produzimos. Já o bioidêntico, por outro lado, ele pode ser de origem tanto vegetal, né, quanto de origem sintética, mas isso não vem em questão. A questão é que ele precisa conter em sua estrutura molecular uma similaridade, uma compatibilidade 100% com o hormônio que nós produzimos. Então, eu, no meu consultório, para fazer uma modulação hormonal na pós-menopausa, opto por hormônios bioidênticos, ou seja, hormônios exatamente iguais àqueles que nós produzimos. Eles são mais ou menos perigosos no sentido de levar ao câncer de mama ou não? Você trata as pacientes que têm antecedentes familiares de câncer de mama, ou pacientes que já tiveram problemas na mama, nódulos, cistos de mama, que antigamente a gente dizia displasia mamária, hoje não se usa mais esse termo. São pacientes que você usa a reposição, você toma cuidado, como é que é a sua conduta? Bom, todo caso é um caso, né? O paciente, ele é individualizado. Então, antes de nós começarmos a fazer uma modulação hormonal, existe todo um questionário, existe todo um arcabouço, a gente tem que ficar atento com relação não só ao hormônio que a gente está introduzindo, mas com os metabólitos desses hormônios, né? Em determinados tipos de carcinoma, de câncer, nós devemos tomar muito cuidado, sim, com a modulação hormonal. Em alguns casos mais complexos, eu costumo solicitar uma ajuda, um tratamento multidisciplinar junto com um ginecologista ou um médico que acompanha essa paciente que tem um histórico antecedente de doença de carcinoma mamário. Os hormônios bioidênticos, eles de longe, né, com certeza são menos invasivos e trazem menos efeitos colaterais do que os hormônios que não são bioidênticos. Detalhe, ele traz menos efeitos colaterais. Eu não estou dizendo que ele possa não trazer, porque a diferença do remédio e do veneno é a dose. Então, até a água, se a gente tomar demais, pode fazer mal. Então, o bom do hormônio bioidêntico é que, ao ser introduzido, dependendo da via de administração, eu gosto muito da via transdérmica, que é uma absorção mais lentificada. Esse hormônio ele já é utilizado naquele exato momento. Como ele tem uma estrutura molecular exatamente igual ao hormônio que aquela mulher produziu ao longo da vida toda, ele já é rapidamente utilizado pelas células. Agora, existem alguns hormônios que não são bioidênticos, que são derivados do xixi da égua. Da égua prenha. Da égua prenha, né? O Premarin, por exemplo, é um deles. Eu pego várias pacientes no consultório que fazem terapia de modulação hormonal na pós-menopausa com Premarin. Na minha opinião, Premarin, que é um hormônio, um progestágeno, né? Não é uma progesterona porque ele é bioidêntico.
ele não é bioidêntico, então ele é um progestágeno. Ele tem que ser introduzido para égua na menopausa, não para mulher, para um ser humano na menopausa. Então, uma grande diferença é essa estrutura molecular do bioidêntico, que já é altamente volátil e absorvido pelo nosso sistema. Então, vamos dar eu quero que você fale em seguida para os homens da andropausa e da questão da testosterona, mas só para fechar esse assunto. Tá? Então vamos entender e passar para o público. Por que eu te trouxe aqui hoje para esclarecer para o nosso público? É o seguinte, mulheres na menopausa, existem tratamentos naturais para a menopausa, mas existem muitas mulheres que nem com os hormônios naturais, os fito-hormônios, as questões da menopausa são muito fortes. Mesmo que nós consigamos regular o fígado, continuam as ondas de calor, as altos e baixos emocionais, a osteopenia. Então, é possível sim, inclusive eu também prescrevo, hormônio bioidêntico, estrógeno, progesterona, gelzinho de pele, quando ele diz transdérmico, ele quer dizer passar na pele, né? E de uma forma segura, mas controlada por médicos. Não é copiar a receita da vizinha. A vizinha se deu bem naquele bioidêntico, então eu vou copiar, mandar fazer igual. Não é, porque tem que pegar o histórico, tem que fazer as dosagens hormonais. Não é isso, doutor Vitor? Exatamente. Fazer todo o exame laboratorial, eu gosto da mensuração dos hormônios por um teste de saliva, né? São poucos médicos que utilizam o teste de saliva para mensurar essa questão de hormônios. Até porque ele nos dá uma zona de segurança muito grande. E o acompanhamento dessas mulheres a cada quanto tempo no seu consultório? No meu consultório, eu preconizo o acompanhamento a cada 2 meses. Tá? Por isso que chama-se modulação hormonal. Porque não é só introduzir ou repor um hormônio. Nós precisamos introduzir um hormônio bioidêntico, precisamos saber se esse hormônio ele está sendo utilizado por essa mulher, se ele não está sendo metabolizado para alguns metabólitos que são prejudiciais. Então, a gente precisa estar sempre ali ajustando de olho nessa questão. Então, é isso que a gente quer dizer. É possível? É. Nós temos só 5 minutos para falar da testosterona. Tá. Então, a andropausa, o hormônio testosterona é perigoso, não é perigoso? Põe bioidêntico, não põe? Causa câncer de próstata ou não? Foi até uma pergunta de um ouvinte aí, né? Vamos lá. Andropausa. A andropausa é reconhecida como a menopausa do homem, né? É a diminuição progressiva de hormônios androgênicos, entre eles o principal, a testosterona. Existem alguns trabalhos, alguns estudos que demonstram que depois da 4ª década de vida há uma diminuição, um declínio natural, né, da produção de testosterona, cerca de 1% ao ano. Depois da 5ª década de vida, esse valor tende a dobrar. Então, a cada ano que a pessoa envelheça, ela tem uma diminuição progressiva, ela tem uma diminuição de cerca de 1 a 2% de testosterona. A testosterona em si é um hormônio fundamental, tanto para o homem quanto para a mulher, principalmente para os homens, né, que é uma quantidade, a testosterona está numa quantidade maior nos homens. É importantíssimo para a manutenção da libido, é importantíssimo para a manutenção do humor, é importantíssimo para a saúde cardiovascular, para a saúde óssea, enfim, é um hormônio imprescindível que deve ser, sim, preconizado e modulado desde que haja deficiência. O que nós utilizamos como tratamento com o paciente que esteja na andropausa é a testosterona bioidêntica. Durante muito tempo, né, até hoje, alguns médicos um pouco retroativos, eles acreditam, né, que a testosterona possa causar o câncer de próstata, né, que é diferente da hiperplasia prostática que o ouvinte nos trouxe. A testosterona, essa história de que testosterona causa câncer, tem origem a partir da década de 40. Lá em 1940, existiu um médico chamado Dr. Charles Huggins. Foi um médico importantíssimo nos Estados Unidos, ganhou o prêmio Nobel em 1966. Ele estudava pacientes com câncer de próstata. Ele era a maior autoridade na época em câncer de próstata. Acontece que 3 minutos. Acontece que ele utilizava como marcador naquela época de câncer um marcador chamado fosfatase ácida. É um marcador que a gente já não utiliza mais hoje.
E ele castrava os cães naquela época, devido à similaridade da próstata do cão com o homem, e percebia que aqueles cães eles tinham uma diminuição da próstata. Então ele falou, opa, se a gente castra o cão e o testículo é o local onde é produzida a testosterona, então testosterona causa câncer. Não demorou muito para ele começar a utilizar esse protocolo em adultos, em pessoas, em seres humanos, com uma forma mais grave de hiperplasia prostática e de câncer de próstata, e percebia de fato que haveria ali uma diminuição da hiperplasia do tamanho da próstata. 40 anos depois, em 1980, surgiu então um médico, até hoje catedrático, professor da Universidade de Harvard, que provou justamente o contrário. Ele provou que os pacientes que têm diminuição, um hipogonadismo primário ou uma diminuição massiva de testosterona apresenta uma probabilidade muito maior em desenvolver o câncer de próstata sob a sua forma mais grave. Então, assim, não existe nenhum trabalho na literatura que comprove, que demonstre que a testosterona é o real causador do câncer de próstata. O grande problema é com o metabólito dessa testosterona, que é a dihidrotestosterona e o estrogênio. Conforme o homem vai envelhecendo, ele vai diminuindo a produção de testosterona e aumentando a quantidade de estrogênio. Sim. Tá? Então, a próstata, a hiperplasia prostática, que seja, ela ocorre por um aumento da produção de dihidrotestosterona, e essa dihidrotestosterona vai fazer com que o volume da próstata aumente devido à quantidade de células. Tá? Então... E qual é a conduta de vocês, na sua especialidade, para hiperplasia prostática, que nós temos só 1 minuto para responder? Tá. Ele acabou comentando o sal-palmeto, né? Sim. O sal-palmeto é uma erva, é um fitoterápico natural, capaz de bloquear seletivamente uma enzima chamada 5-alfa-redutase. A 5-alfa-redutase ela é responsável pela conversão da testosterona em dihidrotestosterona. Nós não temos só na próstata, temos no cabelo também. Em determinados outros tecidos do corpo. Então, para a hiperplasia prostática benigna, nós temos que tratar junto com o paciente e inferir nessa questão desse metabolismo da testosterona. Nós temos que reduzir, de alguma forma, a dihidrotestosterona. E o caminho é diverso, né? Desde fitoterápicos até, de fato, uma modulação hormonal com testosterona, desde que seja acompanhada pelo médico e desde que seja individualizado. Nosso programa está terminando, nós temos aí só 30 segundos. Passa os seus contatos, seu Facebook, por favor, Vitor. O meu e-mail é contato@drvictordias.com.br. Eu utilizo como mídias sociais o Instagram, que é o @drvictordemor, e o meu Facebook, que é Dr. Victor Dias. Temos também o meu site, www.drvictordias.com.br. E gostaria de agradecer pela oportunidade. O assunto é longo, espero ter sido um pouquinho breve e despertado a curiosidade do público para estudar um pouco mais, né? Eu que agradeço sua visita. Nós vamos marcar outras visitas para estender mais outros tipos de hormônio. Esse programa vai estar no meu YouTube amanhã, doutora Ana Clélia Matos e doutor Vitor também. Se vocês colocarem Vitor Dias no Google, vocês vão entrar em todas as mídias dele. Ele atende na cidade de Campinas, o consultório dele. E amanhã, então, eu já vou publicar no meu e vocês vão continuar assistindo. Muito obrigada pela audiência, um ótimo dia para todos. Muito obrigada, Vitor. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia.